Em um mundo de chuvas, ventos fortes, tornados e tempestades, saiba que quase nenhum lugar no universo é assim. Isso que vocês ouviram foram sons gravados diretamente de Marte, silencioso e constante. Nosso planeta tem a diferença de possuir um clima baseado principalmente na água, com nuvens carregadas e ventos fortes criados pela evaporação e mudanças de temperatura na atmosfera. O clima, como já aprendemos no passo da técnica de ensino em agroflorestas, é imprevisível. Temperaturas extremas, chuvas intensas ou períodos prolongados de seca, infelizmente são e serão cada vez mais comuns. Mas aqui a gente já antecipa um segredo. As agroflorestas podem não só se adaptar a essas condições, como também criar um microclima que beneficia todo o sistema. Olá, senhoras e senhores, e sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta. Eu sou o Zé. E eu sou a Claire, e esse é seu espaço agroecológico. Antes de mais nada, precisamos lembrar que trabalhamos com 5 passos no nosso sistema de ensino em agroflorestas. Para lembrar, a terra, a água, o clima, a energia e o manejo. E claro, tudo está interligado. Cada passo conversa com os outros, formando um sistema vivo e dinâmico. E o clima está no coração desse sistema, influenciando desde o solo até a copa das árvores. Separamos para assim melhor explicar. Mas a real compreensão está quando unimos todos os passos. As florestas são enormes poços de carbono, o principal gás do efeito estufa. Em sistemas agroflorestais, aumentamos essa capacidade de captar CO2, ao manter o solo sempre coberto com matéria orgânica, vivo e com diversidade. O carbono que estaria flutuando na atmosfera, agravando o efeito estufa, é sequestrado pela biomassa das plantas e, ao cair no solo, fica armazenado na forma de vida, os tais micro-organismos que nós já aprendemos. Além disso, solos ricos em matéria orgânica conseguem reter mais água, tornando-se mais resistente às variações climáticas. A gente até tenta não falar dela, a matéria orgânica, mas ela é a nossa principal ferramenta. Mas o que isso tem a ver com o clima? Tudo. Quando cuidamos do solo, estamos ajudando a regular os ciclos climáticos. Um solo saudável mantém a temperatura mais estável e reduz as emissões de gases como o CO2, que contribuem para o aquecimento global. Erguer florestas é garantir que o carbono retorne para o solo, mas antes de retornar, precisamos garantir que ele não seja mais liberado. Os mais ricos do planeta, em 10 dias de janeiro, consumiram sua cota de carbono do ano. A partir de agora, todo o resto que eles estão produzindo é destruição planetária. O chamado crédito de carbono tem sido amplamente promovido como uma solução para enfrentar as mudanças climáticas. Eu mesmo escuto isso desde meus tempos idos da faculdade. E eu nem vou falar quantos anos já tem isso. A ideia central desse tal crédito de carbono é que empresas e países que emitem grandes quantidades de carbono possam neutralizar suas emissões, financiando projetos que capturam ou evitam emissões em outras regiões, como plantio de florestas ou investimento em energias renováveis. Tudo muito bonito no papel. Um dos principais problemas do crédito de carbono é que ele não ataca a raiz do problema, que é a necessidade de reduzir drasticamente o consumo de fontes de energias derivadas do petróleo. Em vez de exigir uma mudança real nos padrões de produção e consumo, o sistema permite que empresas continuem poluindo com a falsa sensação de que suas emissões estão sendo compensadas de alguma forma.
continuando a dependência de combustíveis fósseis, derrubadas de florestas e adia as transformações urgentes e necessárias. O fim do capitalismo. Outro ponto crítico é o caráter desigual do sistema de créditos de carbono, como praticamente qualquer coisa proposta pelos países de primeiro mundo, né? Que transfere a responsabilidade das grandes corporações e países industrializados para nós, países do sul global. Países em desenvolvimento são transformados em depósitos de carbono, onde terras são ocupadas por projetos de compensação sem beneficiar as comunidades locais, frequentemente gerando impactos socioambientais negativos, como a perda de acesso à terra por agricultores familiares e povos tradicionais. A verdadeira resposta para a crise climática não está na tecnologia ou no próprio sistema que cria e mantém todo esse caos. Ela está na mudança de paradigma, em práticas que promovam uma relação mais harmoniosa com os ciclos naturais, e não na perpetuação de modelos de desenvolvimento baseados na exploração, na compensação simbólica e no falso desenvolvimento sustentável. Estou dizendo isso para dizer que para nós quilombolas e povos contra-colonialistas, a palavra-chave é envolvimento. Nós somos os povos do envolvimento. Então, envolvimento é o antídoto de desenvolvimento. Em regiões com chuvas irregulares ou períodos de seca, a capacidade de um sistema agroflorestal em conservar a água pode fazer toda a diferença. Nós já aprendemos um pouco no último episódio. A cobertura do solo sempre vai ser aliada aqui também. Claro, sempre ela. Lembra das folhas secas e dos galhos que já cansamos de falar? Elas vão formar uma camada protetora que vai reduzir a evapotranspiração, mantendo o solo úmido por mais tempo. Além disso, as raízes das plantas atuam como verdadeiros canais, permitindo que a água infiltre mais profundamente, alimentando lençóis freáticos, que também já aprendemos no episódio passado. Sim, está tudo interligado. E o clima? Ele dita o ritmo. E é aqui que vemos como as agroflorestas trabalham em harmonia com o clima. O solo, a água e as plantas formam um sistema que não só resiste às variações climáticas, mas também contribui para estabilizá-las. Quando cuidamos da terra, protegemos a água. Quando protegemos a água, fortalecemos as plantas. E assim, ajudamos o clima a se alinhar de forma mais equilibrada. Uma das grandes forças das agroflorestas é a sua biodiversidade, com o uso de árvores, que modificam o ambiente ao redor. Elas não apenas fornecem sombra, reduzindo a temperatura do solo, mas também liberam vapor d'água, conhecido pela evapotranspiração, o que aumenta a umidade do ar. Esse vapor forma nuvens, que por sua vez ajudam a trazer chuvas para a região. Entender o clima local é essencial para planejar a sua agrofloresta. Onde você mora? Qual é o padrão das estações? Há épocas de secas severas ou chuvas torrenciais? Essas informações guiam decisões como a escolha das espécies a serem plantadas e a organização do seu sistema. Um exemplo dessas escolhas em relação ao clima são as agroflorestas que erguem-se no semiárido do Brasil, com foco no cacto palma, uma planta alimentícia, tanto para nós quanto para animais de criação, resistente, adaptado na região e um reservatório de água para nós e para o sistema. As árvores em agroflorestas também ajudam a lidar com os extremos climáticos. Em chuvas intensas, suas folhas diminuem a força das gotas. Suas raízes estabilizam o solo e evitam a erosão. Em períodos de secas, as raízes buscam águas profundas, enquanto a cobertura vegetal protege o solo e retém a umidade, garantindo que o sistema continue funcionando. Por exemplo, árvores com raízes profundas como o ingá, impês ou seringueiras podem ser plantadas em áreas mais secas
para acessar água nas camadas mais profundas do solo. Já plantas que demandam mais umidade, como bananeira, devem ser posicionadas em locais onde o solo acumula água ou próximo a rios. Outro ponto importante é a posição do sol e os ventos predominantes, que se vocês já ouviram todos os episódios, lembram de quando falamos sobre isso, pois entender o trajeto do sol ajuda a planejar a distribuição de sombra e a entrada de luz no seu sistema, enquanto as barreiras de vento com árvores de copas densas podem proteger suas culturas mais sensíveis. Essas plantas ou plantas auxiliares, quando são inseridas no sistema, elas estão ali para servir não só de barreiras de vento, devem ser também entendidas como aliadas no trabalho de manejar o clima. Nos sistemas convencionais, o clima é visto como um problema a ser superado. Já nas agroflorestas, ele é uma força a ser integrada. Períodos de chuva, por exemplo, são ideais para podas e para plantio de espécies que necessitam de mais água no início da vida. Já os períodos de seca podem ser enfrentados com técnicas de manejo que minimizem a perda de água. Com a poda, também é possível trabalhar a abertura de luz durante períodos de menor incidência de luz e, claro, com o uso da matéria orgânica e sistemas de irrigações eficientes. E se a gente disser que a evolução das espécies está intimamente ligada ao clima? Sim, que você anda em duas pernas por conta de mudanças climáticas. Mudanças não essas hoje aceleradas por mãos humanas, claro. Essas mudanças atuam como forças seletivas que moldam as características das espécies, selecionando aquelas que conseguem se adaptar melhor a novas condições. Espécies nativas, por exemplo, por estarem sujeitas a essas pressões seletivas por muito mais tempo e no mesmo lugar, desenvolveram adaptações mais refinadas ao ambiente local, estabelecendo interações complexas com a vida dentro e fora do solo, que influencia na sua nutrição, saúde e até na sua reprodução. Além disso, essas espécies criam relações simbióticas com polinizadores e dispersores de sementes locais, garantindo uma reprodução eficiente e uma regeneração contínua do ecossistema. Dessa forma, a biodiversidade nativa resulta de um processo evolutivo que integra fatores climáticos, biológicos e ecológicos, em um equilíbrio dinâmico e interdependente. Nativas não são importantes somente por serem quem são, mas por trazerem toda uma história para os sistemas agroflorestais. Então, a confluência é esse grande encontro cosmológico, de maneira de pensar, de sentir. É o encontro dos sentidos, dos sentimentos. É o encontro das vidas. E ela não acontece por acaso, ela não é coincidência, é diferente de coincidência. Coincidência é uma coisa que não se explica, mas a confluência se explica. Então, a confluência é o encontro de seres, de vidas que se compartilham. Isso só acontece em cosmologias politeístas, porque as pessoas se compreendem como parentes, como amigos, como seres próximos. Feche seus olhos, se você puder, claro, e pense naquele dia quente, um dia quente de verão, provavelmente hoje, mesmo que não seja nem verão aí onde você está, mas tudo bem. Se você entra debaixo de uma árvore, sente imediatamente o frescor da sombra e percebe como o ambiente é um pouco mais agradável. Não é à toa que as árvores são chamadas de ar-condicionado do planeta, apesar da gente não gostar de ser reducionista a esse ponto. Mas agora, imagine centenas de árvores trabalhando juntas, criando esse efeito em uma escala muito maior. Isso é o microclima, que se soma ao macroclima, uma zona mais úmida, mais fresca, mais propícia para o desenvolvimento das plantas e do bem viver. O microclima nós já falamos sobre ele, mas se refere às condições climáticas específicas criadas dentro de uma floresta. E claro, reproduzimos nas agroflorestas, influenciando diretamente a temperatura, umidade e a circulação de ar. A presença de árvores, arbustos e cobertura do solo reduzem a irradiação solar.
retém a umidade e reduz a velocidade dos ventos, criando um ambiente mais estável e favorável para o desenvolvimento das plantas e para o trabalho dos agricultores. Afinal, coisa boa é ter sombra para trabalhar. Agrofloresta. Chuva e floresta, combinação perfeita. E aqui não foi diferente. As plantas, as árvores, recuperaram nascentes, córregos, que nascem dentro da fazenda. E a floresta também parece ter atraído mais água do céu. O gringo, como o Ernest é conhecido na região, até ganhou fama de chama-chuva. Estudos mostram que as plantas fazem a água circular. Sugada do solo, ela sobe até as folhas que colhem o calor do sol no processo de fotossíntese e transpiram, formando nuvens. Contextualizando na era das mudanças climáticas e do colapso ambiental, o microclima é um dos aspectos mais relevantes das agroflorestas. É produzir comida de qualidade, regenerar o meio ambiente e criar um espaço mais resistente às mudanças climáticas. Mas para criar esses ambientes de copas densas e espaçamentos reduzidos, podem dificultar o manejo e a entrada de equipamentos para colheitas, podas ou transporte de insumos. O manejo mecanizado pode se tornar mais complexo, exigindo uma adaptação no design da agrofloresta, criando corredores de acesso e planejando espaçamentos adequados entre as árvores e os arbustos. Quando começamos uma agrofloresta hoje, já estamos pensando a longo prazo. A ideia é sempre pensar na estratificação e na sucessão ecológica até chegarmos no clímax. A criação de microclimas exige um equilíbrio entre o sombreamento e a luminosidade, além de um planejamento que considere as necessidades das plantas como a viabilidade operacional do sistema. É no caminho da terra, da água, do manejo que o microclima se manifesta. E aqui a gente precisa falar em como esses elementos são manejados na cidade e como o microclima se manifesta. A terra é coberta de asfalto e concreto. A água não tem escoamento, causando alagamentos e contaminação de rios. E o clima está desconectado de qualquer interação entre homem e natureza. Mas apesar de estarmos desconectados, somos afetados diariamente. Chuvas que atrapalham a locomoção até o trabalho, secas que reduzem a água que a companhia distribui pelos canos, dias quentes que causam até desmaio. E enquanto tudo isso acontece, as paisagens das cidades são cada vez mais cinzas e menos verdes. Assim como podemos criar microclimas benéficos, podemos também criar microclimas catastróficos. Assim que pensamos em centros urbanos, já conseguimos sentir o calor que sobe do asfalto e fica preso em meio às construções. Subiu a construção como se fosse máquina. Conhecidas popularmente como bolhas de calor, pois nada está isolado da natureza. Tudo é natureza. As cidades, apesar de muitas vezes parecerem desconectadas dos ciclos naturais, elas ainda fazem parte de um sistema maior. O clima urbano é influenciado por fatores globais e locais, e ações que tomamos em espaços urbanos reverberam em todo o ecossistema. Então, trazer as agroflorestas para as cidades é uma forma de reconectar a vida urbana com os processos naturais, criando ambientes mais saudáveis, resilientes e harmoniosos com a natureza. A implementação de agroflorestas em ambientes urbanos é uma resposta eficaz para minimizar esses impactos. As árvores e plantas ajudam a regular a temperatura, oferecendo sombra e liberando umidade para o ar, reduzindo o efeito de ilhas de calor. Além disso, a cobertura vegetal absorve e retém a água da chuva, permitindo uma drenagem mais eficiente e diminuindo os riscos de enchentes e desabamentos. Por isso, o nosso lema do podcast é Florestas ou Nada. Erguer florestas vai muito além de plantar 2 hectares. É sobre transformar ambientes. É exigir projetos e políticas públicas de arborização urbana, é lutar por preservação ambiental,
reivindicar reforma agrária, fomentar a agroecologia, plantar em áreas urbanas, plantar no quintal, em vasos. Todas essas iniciativas contribuem para criarmos espaços coletivos de bem viver. E nessa luta, a agroecologia e as agroflorestas são verdadeiras aliadas, com técnicas, estratégias e ações eficientes para o campo e a cidade. E até quando aceitaremos catástrofes ambientais como parte do clima do planeta? Concordamos que a Terra passa por diversos ciclos em relação ao clima, e mudanças são comuns. Não dá para comparar um processo de milhares de anos com um processo acelerado pelo capitalismo, pela era industrial e a destruição de ecossistemas. Fazem quantos anos que falamos de mudanças climáticas, dos impactos das emissões excessivas de gases do efeito estufa, dos problemas do desmatamento? Agora não são mais previsões, são a nossa realidade. Um estudo de 2024, chamado O Ano Mais Quente da História, relacionou as mudanças climáticas com o aumento de desastres. Deixaremos nas referências bibliográficas o acesso ao estudo, mas de forma resumida foram registrados mais de 4.000 desastres por ano, sendo que nos anos 90 a média era um pouco mais de 700 desastres por ano. Eu lembro que na minha infância e até a adolescência existia muito uma ideia do Brasil ser um país abençoado em relação ao clima e ao tempo. Diversas partes do país com as estações bem definidas, outras regiões com épocas bem definidas, como as de chuva e seca. O clima era estável e o tempo também. A gente via direto notícia de desmoronamento, de tsunami, furacão, alagamento em outros países e lembro do pensamento ser: nossa, a gente é muito privilegiado. Alguém mais tem essa sensação em relação a isso? Moro num país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza. A substituição de florestas por monoculturas e pastagens também alteram o equilíbrio hídrico, reduzindo a capacidade de retenção de água do solo e aumentando a vulnerabilidade a eventos climáticos extremos, como a seca e a inundação. Em 2024, o Brasil enfrentou sua pior seca já registrada, afetando quase 60% do território nacional, impactando negativamente a produção agrícola. O desmatamento em larga escala resulta na liberação de grandes quantidades de gases do efeito estufa, contribuindo para as mudanças climáticas. A pressão para expandir as fronteiras agrícolas continua, com iniciativas para flexibilizar proteções ambientais e permitir a conversão de áreas protegidas em terras agrícolas. Por exemplo, estados brasileiros influenciados por pecuaristas e produtores de soja estão trabalhando para desmantelar proteções florestais para expandir a agricultura, contrariando os esforços do governo federal para conter o desmatamento na Amazônia, e recentemente a China baniu a soja brasileira por excesso de veneno. Essas ações não apenas comprometem a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, mas também intensificam os efeitos das mudanças climáticas, criando um ciclo vicioso de degradação ambiental. Esperamos que essa conversa sobre clima, microclima e os desafios das cidades tenham te inspirado a olhar para o ambiente ao seu redor de uma forma diferente, porque no fim das contas tudo está conectado, das raízes das árvores ao ar que respiramos. Se você curtiu, compartilhe com os amigos, com aquele vizinho que ainda não entende a importância das árvores na calçada, ou até com aquele tio que acha que plantar só dá trabalho. E também queremos ouvir de vocês. Mandem suas perguntas, dúvidas ou até sugestões de temas para os próximos episódios. Quem sabe a sua ideia não vira uma pauta por aqui. E não esqueçam de nos acompanhar no Instagram, @mudafloresta, e também confiram o nosso site, lá estão as referências que usamos para construir o episódio, mudafloresta.com. Eu sou o Zé. Eu sou a Claire e esse é o Muda Floresta. Se você acha esse assunto interessante e conhece alguém que poderia se interessar, mande esse podcast para todo mundo. Vamos espalhar mudas e plantar a palavra da floresta.
Floresta Zonada. Muito obrigado. Quando nós falamos tagarelando e escrevemos mal ortografado, quando nós cantamos desafinando e dançamos descompassado, quando nós pintamos borrando e desenhamos enviesado, não é porque estamos errando, é porque não fomos colonizados. Viva, viva, que todas as vidas